I think in the area of mathematics, one of the things we really have to work on is first our own relationship with mathematics. Am I fearful of mathematics? My fear will transfer to the students I work with. Am I okay with making mistakes in a classroom? Because the way we learn, the way our brains work, we have brain growth when we make mistakes. That's learning. And getting back up on your feet and trying again and trying again and trying again is great for learning. So that means practicing and making these mistakes are part of it. And we ourselves as teachers need to be there with that in the classroom. So I don't think we have to have these things mastered. I think it's great for students to know when teachers are learning themselves and to just be transparent in the process and to have good conversations about it as we're moving along with it. Thinking about when is someone ready to start, I think it's that first step may be the hardest step for many people to take, but it's the most important step. It's like saying, okay, I'm gonna work every day to be better today than I was yesterday, and I'm going to go through this process with my students. And when I use a fixed mindset message, maybe when I start to shrink back and say, I'm not sure I can do that, I need to call myself out on that. Or when I make a mistake, I shouldn't cover it up. I should celebrate my mistake with students. And I think in all that, we ourselves are growing and changing and learning as well as our students. And I think in the process of this, we really have to be compassionate with ourselves. We really have to lean into and reflect on those things that make us uncomfortable. I think on this journey that this is all possible, and we just need to get in the game and start, and we need to reflect and talk about it and learn about it and make sure we ourselves are working on our own mathematical relationship all the time. A lot of times, the person that knows the most mathematics is the one deferred to and considered the math expert and the person that maybe we'll all go to if we have a mathematical problem. And I think we've got to let that go. I consider today, I don't like the word expert because none of us really are experts. And shouldn't we all sit around and have a conversation about it, because we can all learn more. And in that learning, we can learn more from students. And maybe a student has a method that I've never seen. I need to sit back and say, wow, I need to lean in and ask questions. I need to seek to understand, because that's going to make the community stronger. That's going to help me be stronger mathematically. And that's going to empower a student like nothing else, or another colleague I'm working with. Erros são valiosos. Esse princípio, ele vale para os alunos e vale também para o professor em desenvolvimento. Elisa, a gente já tem conversado bastante sobre erros em várias conversas que a gente já teve. Como foi para você, quando você começou a implementar mentalidades na sua sala? Como foi trabalhar com os erros para você? E como que você colocou isso na sua relação com os alunos para eles trabalharem os erros deles? Bom, Marina, eu comecei a trabalhar com mentalidades junto com o ensino remoto na minha universidade. Na hora que a gente começou a dar aula no ensino remoto, eu tinha acabado de estudar um pouco de mentalidades e eu achei aquilo tão bacana, tão massa, que eu falei assim, olha, eu não sei isso direito, mas eu acho que isso vai ser tão poderoso para os meus estudantes ao longo desse semestre, desse período de dificuldade, que eu vou levar, vou na cara de pau, eu vou. Né? E aí eu comecei sendo muito honesta com eles, né? Eu falei, gente, olha, eu vi isso aqui, achei legal, trouxe para vocês, vamos junto, vamos aprendendo. E foi muito poderoso mesmo, sabe? Eu passei aqueles vídeos da Jo para eles no início, para eles refletirem sobre o erro, né? Para lembrar que bom mesmo é estar no fundo do poço. Eles ficaram assim, né? Como assim que é bom estar no fundo do poço, né? Porque só tem, o próximo caminho é só subir, né? Então, esse tipo de coisa ajudou muito. O fato de eu chegar e falar, olha, eu não sei direito, estou aqui aprendendo junto com vocês. Eu acho que isso também criou um senso de comunidade, como o Henrique falou, como a Cat falou, porque na hora que eu esquecia disso, os meus alunos me lembravam, sabe? Na hora que eles viam que eu ficava assim, ih, não consegui resolver isso aqui. Eles, não, professora, tá tudo bem, seu cérebro está crescendo. Eu falei, então tá bom, então no caminho certo, né? E para mim, pessoalmente,
eu me identifiquei muito, porque eu acabo me cobrando muito quando eu não consigo fazer as coisas direito, quando eu erro. Então, para mim, eu também falo, não, tá tudo bem, né? E eu acho que o fato de eu ter falado com os meus estudantes e errado ali na frente deles, eu acho que isso também tirou esse peso das minhas costas, tirou o peso deles e mostra para eles, enquanto futuros professores de matemática, que tá tudo bem eles errarem, que eles não precisam saber a resposta para tudo e que eles, enquanto professores, a qualquer momento, eles podem começar algo novo, porque eles viram eu fazendo isso, né? Então, para mim, essa experiência foi muito importante. Estou aqui a caráter para falar que errar é humano, tá? E que tá tudo bem errar, a gente vai errando e aprendendo. O poço da aprendizagem ele é tão importante que a Jo também falou sobre isso na conversa que a gente fez sobre neurociência com ela. Sim. E o que me chama a atenção é que você falou dessa comunidade para te ajudar a sair do fundo do poço. Então, além dos seus alunos, quais foram os outros apoios que você teve? Quem fez pezinho lá para você sair do fundo do poço? Quem fez pezinho foram vocês, né? No início, realmente, o apoio que eu tinha era dos meus estudantes. Eu tinha assistido alguns webinários e ouvia falar das células, né? Eu falava, não, eu quero ver, eu quero entrar. Aí, quando eu vi que tinha uma reunião, eu falei, eu vou atrás disso, porque no meu instituto não tem outras pessoas que trabalham com mentalidades. Então, não tinha com quem eu trocar essa experiência, né? E eu sei o quanto que isso é importante. Eu trabalho com formação de professores há muitos anos. Eu sei que a gente aprende muito com a experiência do outro. Então, aí, fui atrás das células e a Cláudia me intimou a criar uma célula lá em Alagoas. Então, eu fui e fiz a célula em Alagoas e dessa célula participam tanto os meus estudantes, que são licenciados em matemática, quanto outros professores do estado. E nas reuniões das células também essa relação de troca, desse senso de comunidade, né, de aprender, a gente tem mais recursos quando a gente escuta uma outra opinião e também tem a questão das reuniões das células nacionais, né. Então é muito interessante eu estou lá no Nordeste e aí eu estou com uma dificuldade de escutar uma professora do Sul falando que teve a mesma dificuldade, pensou nisso, aí tem outra pessoa lá da Bahia que fala, você já tentou dessa forma? Tenta isso. Então assim a gente se sente mais fortalecido, né? E outra coisa que eu queria ressaltar é que ensino e matemática a gente não faz sozinho. Às vezes a gente pensa que matemática quando demonstra um teorema, algo assim, a gente está fazendo sozinho, mas mesmo quando a gente demonstra um teorema, a gente está pensando no interlocutor. A gente escreve aquilo pensando em convencer alguém que aquilo está certo, que a nossa ideia está certa. Então, por que é que a gente vai fazer uma aula de matemática solitária, se nada na matemática é solitário, né? Então, por isso que mentalidades para mim é algo realmente muito transformador. Afinal de contas, a matemática é uma ciência de conexões e colaborações.